Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje com 3 temas super especiais. A gente começa falando sobre os cuidados com a pele após os 40 anos. Também tem bate-papo sobre ovodoação compartilhada. Então a gente fala de reprodução humana, reprodução assistida. E no último bloco a gente fala sobre miopia em ascensão e a importância das lentes, os diferentes tipos de lente como ferramenta aí para quem tem a miopia, para o controle dessa progressão da miopia. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu também te espero nas nossas redes sociais e é muito fácil se conectar conosco lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial e através do nosso site, o www.hittv.com.br, você assiste a toda a nossa programação e fica por dentro de tudo o que acontece por aqui. Eu também estou nas redes sociais, por lá eu espero sua participação dos nossos temas, as entrevistas do dia e as suas sugestões para as nossas próximas entrevistas, tá bom? @DeniseLuc no Instagram e facebook.com/DeniseLuc. Para começar o programa de hoje, os cuidados com a pele, 40 a mais, super em alta falar sobre esse tema, porque as mulheres com 40 anos mais estão no auge da vida, muito jovens, a questão da idade, né? O que se pensava de uma mulher com 40 anos, 45, 20 anos atrás, era um jeito. A gente imaginava até a aparência dessas mulheres de um jeito. Hoje é completamente diferente. São mulheres, de fato, com a estética muito mais jovem e com possibilidades infinitas de cuidados. Quem tira as nossas dúvidas e explica tudo para nós é a médica dermatologista, a doutora Kátia Volpi. Doutora, que prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, depois de tanto tempo longe de TV e aqui no seu programa, que eu queria muito vir, Denise. Muito obrigada. Faz tempo que o seu nome aparece por aqui. Que bom que você está fazendo esse retorno para a TV. Seja bem-vinda. Obrigada. É uma oportunidade incrível de ter uma profissional de excelência esclarecendo as dúvidas, né, da população e levando a dermatologia para mais perto, porque tem isso também, né? Então, nós passamos por um período, hoje muito menos, em que só tinha os cuidados com a pele pessoas muito famosas ou que tinham uma possibilidade financeira muito abastada. Então, hoje há um trabalho até de conscientização do que a gente pode fazer em casa, do que tem disponível e de uma programação para que todo mundo consiga se cuidar, né? Sim, de alguma forma é possível se cuidar. E isso desde cedo. Quanto mais cedo começar, seja homem ou mulher, você chega no 40 mais ou 50 mais, que é o meu caso, uma qualidade de pele melhor. E como você disse no começo, hoje as pessoas estão mais jovens do que eram em décadas passadas. Então eu falo que é assim, alguns falam os 50 são os novos 30. Não, os 50 somos os novos 50. É assim que a gente quer envelhecer. Isso mesmo. Estando bem naquele momento, né? Estando bem consigo mesmo. Sim. Então, assim, você não quer ter 50 anos aparentando ter 25, 30 anos. Não é isso, né? Também é algo a ser derrubado, porque quem não se cuida costuma dizer assim, mas eu me aceito como eu sou. Quem se cuida também aceita. A ideia é que se aceite e que suavize essa passagem do tempo. E o que incomoda também, né? Porque você não precisa trabalhar tudo. Hoje fala-se muito da harmonização facial e aí todo mundo fica com o rosto muito igual, né? Fica com um formato muito parecido e às vezes um queixinho ali menorzinho. É de família, a pessoa gosta. Você não precisa corrigir aquilo que você gosta, aquilo que você se orgulha também. Então, é individualizado, né? Eu gosto muito de usar a teoria do avião. Não sei se você já ouviu falar. Então, aquela situação que a comissária de bordo fala no início de uma viagem que, caso tenha problema, que caia a máscara, que a gente coloca primeiro na gente para ajudar quem está ao lado. Então, eu trago isso para a dermatologia porque quando a gente está bem com a gente, com o espelho, tudo ao redor melhora. Seja nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Então, voltando ao quê? Ao que você falou no sentido de não fazer o que todo mundo faz, mas aquilo que é bom para você e que te deixa bem com a autoestima de boa qualidade.
Muito legal. A gente costuma falar sobre o investimento financeiro, que a gente sabe, esses tratamentos estéticos não tem cobertura por convênio, nada disso. Então, é um investimento que você tem que fazer. Assim como a gente faz investimento em quem gosta muito, né? Bolsa, sapato, roupas, a gente também investe nas tecnologias ou, né, injetáveis ali na pele. É investimento. Mas, quanto antes você começa a fazer, você faz menos e sua pele vai precisando menos, né? Então, a gente vai suavizando. Infelizmente, talvez seja difícil, até eu que vou dar meu relato pessoal. Tantos anos à frente do programa, enquanto não me incomodou, eu não busquei nem uma tecnologia e nem a toxina botulínica, não tinha feito até outro dia, né? Então, assim, às vezes é difícil mesmo pensar que, então vamos fazer preventivo, porque você não tá vendo o problema ali, você não tá se incomodando com aquilo. Mas a partir do momento que te incomodar, e pode ser beirando os 40, buscar, né? Tudo depende também da genética e hoje a epigenética, que são os hábitos de vida influenciando na genética. Então, por exemplo, quando você é jovem, a partir dos 12 anos, por exemplo, 14, que é o que eu recebo em consultório, já começar com uma hidratação e um protetor solar, isso você já está se preparando para lá na frente. E as tecnologias, normalmente, para quem tem essa oportunidade, a partir dos 30, elas são bem importantes. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o músculo é como se fosse um colchão e a pele um lençol. Os dois, a partir dos 30, vão tendo alterações de flacidez progressiva. Então, o nosso rosto tende a vir para a região central e depois para baixo. E qual que é a intenção hoje? A gente manter as estruturas no lugar original. Então, por exemplo, o ultrassom microfocado, que é uma máquina, se você tiver a oportunidade, a partir dos 30, fazer uma vez ao ano, você já tem ali uma prevenção, mas também um tratamento, e você acaba chegando em 50, 60 com uma musculatura melhor. Perfeito. Então, é a prevenção de acordo com a necessidade. Agora, a toxina botulínica, eu tenho paciente de 49 que ainda não fez. Por quê? Porque não começou a marcar. No caso dela, genética muito boa, não teve aquela expressão de cansaço. Então, não é a idade, depende de como aquela pele está envelhecendo. Muito legal. E para quem sempre falou, não vou buscar isso porque não gosto de agulha, não gosto de injetáveis. Tranquilo, porque o que tem de tecnologia hoje, que não é injetável, não tem agulha, não é invasivo, é fenomenal. Isso mudou muito dos últimos anos para cá. Então, se eu pensar nem 10 anos para trás, mas um período aí para trás, falava-se muito de injetáveis. Hoje, tudo bem, eles estão ali à disposição. Acho que funciona muito bem uma associação de tratamentos que a doutora vai explicar. Mas para quem realmente não quer, eu não quero de jeito nenhum fazer o injetável, tudo bem. Vai atrás das tecnologias que você vai conseguir ficar com certeza com uma pele muito bem cuidada. Está tudo bem você não fazer o que todo mundo faz. Se para você, olha, se eu fizer algo que me agrida, não, eu sou a primeira a falar que não, você tem que fazer aquilo que você sinta bem. Agora, o que não é interessante é a gente criticar quem faz. Perfeito. Ou usar esse artifício de não vou fazer só porque quero irritar alguém. Então, é a situação da identidade. Eu gosto muito de falar em identidade. Quando a gente tem a identidade bem estabelecida, a gente sabe o que funciona para nós, não para mostrar para uma sociedade que você põe um ácido hialurônico ou que você faz isso ou faz aquilo. Por exemplo, eu mesmo cheguei de viagem hoje, vim sem fazer a mão e tá tudo bem, não deu tempo. E aí, tá tudo ótimo. Você estando bem, tá tranquilo. E a associação de tratamentos, elas funcionam muito bem. Então, no nosso músculo, que é como se fosse o colchão, o microfocado, na pele, que é o lençol, temos 3 camadas. Nós temos a camada de gordura, que o ideal é a gente prevenir a formação de bolsas. Então, se a gente puder não deixar que essas bolsas se formem, é melhor. Mas uma vez formada, tem como tratá-las. A derme, que é a camada do meio, é onde a gente tem a produção do colágeno, que é uma proteína que sustenta a pele, o lençol, fazendo a comparação. E nós temos a epiderme, que é a superfície. A epiderme, a gente trata poro, textura, viço, manchas. Eu costumo trabalhar com mapa de autoavaliação da
da pele. O que é isso? É um mapa que eu me baseei num mapa de inteligência emocional, que é um mapa de autoavaliação sistêmica. Então, na da pele, são 12 itens que a pessoa se autoavalia. Ela te conta. Ela me conta, dela. exato. Por quê? Muitas vezes uma pessoa, às vezes homem ou mulher chega e fala, olha, minha pele não está boa, mas não está boa no quê? Porque isso é muito amplo. Porque você enxerga uma coisa e não é o que mais atrapalha a pessoa. E é isso que eu tomo muito cuidado também. Eu tive um caso, logo que eu me formei, isso já tem quase 30 anos, que uma mulher chegou para mim e falou, olha, eu vim me cuidar, gostaria que você me avaliasse e tal. Eu olhei e falei, seu nariz te incomoda? Não incomodava. E até hoje eu lembro, porque eu criei um incômodo, isso, eu fico mal com isso. E a partir daquele momento, e não era o nariz. Então, hoje não, a gente sugere com muito carinho. Primeiro que todos são belos, cada um tem o seu brilho. Então, a gente tem que ser a pessoa que melhora a autoestima do outro, não que coloca defeito, que põe para baixo, no momento que a gente vive tanta cobrança, principalmente das mulheres. Muito é cobrado do dermatologista também, ainda mais das dermatologistas mulheres, né? Muito é cobrado de vocês também, né? Então, vocês são o próprio cartão de visita, ok, a gente sabe, mas também, tendo em vista isso que você falou, tratar e melhorar aquilo que te incomodava. Eu não sigo esses padrões, Denise, porque eu tenho minha identidade muito bem formada. Então, eu sei quem eu sou, quem eu não sou. Gosto de estar bem para mim. Muito bonito isso. Porque a consulta é importante. E hoje a gente fala muito numa abreviação ali de tempo, né? Então, eu vou na doutora Kátia para fazer a toxina botulínica. Não vejo isso como correto. Eu vou passar em consulta. Posso fazer a toxina? Posso. Mas a gente está perdendo a parte da consulta, doutora. Onde toda essa avaliação mais ampla vai ser feita com planejamento e perdendo a oportunidade de fazer diagnósticos que estão além da estética, né? Assim, de um câncer ou de uma situação que pode não ser câncer, mas que também precisa tratar. Sim, é um todo. A gente tem que avaliar não só a pele, que é o maior órgão do corpo humano, mas uma avaliação 360, porque o nosso interno reflete na pele. Então, se a gente tem uma deficiência de vitamina, se a gente tem uma deficiência hormonal ou um desequilíbrio hormonal, a gente reflete tudo isso na pele. E hoje a gente tem como prevenir, às vezes, com a suplementação, com creme. Claro que a tecnologia, ela vem para nos favorecer, mas nem sempre ela é necessária. Então, tem que ter critério, tem que ter um olhar 360, é bem importante. Então, assim, a gente está falando de várias possibilidades de cuidados em cabine, né, como se fala, lá com o dermatologista, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é protetor solar todo dia. O básico bem feito. O básico bem feito. São 5 pilares de longevidade, que é a hidratação. Então, seja oral, água, beber água. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, tá? Eu conto meus probleminhas, meus desafios. Você se aproxima também, porque a gente também tem que lembrar de tomar água, né? Você se aproxima da gente, então tá bom. Não sou só eu que esqueço. Não, eu tenho meus desafios. Então, a hidratação, seja em tópico, também em ingestão. A qualidade de sono é importantíssimo. É no sono que a gente produz muita coisa para o nosso organismo, nosso ritmo circadiano. Aí tem a suplementação, dependendo de como a gente está no organismo, a parte hormonal, tá? 40 mais, no caso, avaliar se realmente é necessário. Não é a moda de ficar marombada, não. É uma suplementação para a gente envelhecer com qualidade, porque a gente vai perdendo musculatura. E essa musculatura, se a gente não previne, a gente chega no nosso 70 com sarcopenia, que é uma deficiência muscular que nos causa muito problema. Atividade física não é opção, gente. Tem, só vai. E ter o gerenciamento do estresse. O gerenciamento do estresse é algo fundamental. Não é não ter estresse, porque estresse todos temos, mas é como a gente gerencia. Por exemplo, eu estava vindo para cá hoje e eu vi uma mulher, assim, muito estressada, buzinando muito para um carro. Eu fiquei com pena, eu orei por ela, porque vai saber o que estava se passando ali. E aquilo ali faz tão mal para ela que eu fiquei com o coração doído, sabia? Então, esse gerenciamento do estresse é muito importante. Fazer aquilo que te acalma.
Para mim é oração, é atividade física, é assistir uma série. Então, procurar aquilo que te traz essa paz, essa calma, para o seu estresse ser bem administrado. E nisso a gente envelhece bem melhor. Sem isso, não tem tecnologia que possa vencer. Não. Não é? É. Não tem tecnologia, tem que fazer o básico bem feito, os pilares que a doutora falou. Dormir bem, diz que a gente não recupera a noite de sono perdida, né? Não recupera. Qualidade de... Tem muita coisa que é genética, mas muito é epigenética, que é aquilo que a gente também consegue, com pilarzinhos ali, né, construir ao nosso redor para fortalecer aquilo que a nossa genética às vezes não foi tão favorável. Acontece muito, né? Ou até ajudar o que ela é favorável. Ou ajudar o que já é favorável. Olha que maravilha. Por exemplo, você tem uma pele ótima na parte de colágeno. Me surpreendeu quando você falou a sua idade. Então, é um pouquinho que você faz que você beneficia o que já é bom. E a gente quer isso, né? É isso. Por isso precisa de um profissional para te ajudar a beneficiar ali aquilo que a gente já tem, né? Vamos de perguntinha do público? Através do WhatsApp você participa desse bate-papo. Vamos lá. A Vânia, aqui de São Paulo, doutora, mandou pergunta para você. Boa tarde, tenho 54 anos. Qual o colágeno específico para usar? Acho que de tomar, ela tá perguntando, né? E qual o melhor horário para fazer isso? Obrigada, Vânia, pela sua pergunta. Doutora, tem resposta certa para isso? Tem estudos científicos, sim, que tem 2 colágenos que foram mais estudados na dermatologia. É o ativo Verisol e o Pepitan. São os 2 que são mais estudados. Sou favorável, sim, tem uma certa discussão na parte médica, mas se a gente tiver uma alimentação extremamente regrada, até não é necessário, mas eu desafio a quem tem 100% regrada. Muito difícil. Então, um dos 2, idealmente associado com a vitamina C e o zinco, porque eles ajudam na qualidade do colágeno, porque não basta só a produção do colágeno, a gente tem que ter o tripla hélice, que é o colágeno de boa qualidade. E aí você geralmente ingerir longe de refeição, para não ter junto uma digestão. Então, normalmente ou à noite, que o período estudado foi mais à noite, só que tem pessoas que esquecem. Então, eu falo, olha, o importante é tomar, mas longe de refeição. Excelente. Agora, doutora, pensar nos 40 a mais, né? É a maior parte da vida da gente. Amém. Né? Amém. A gente está vivendo cada vez mais, a expectativa de vida aumenta. Sim. E muita gente tem buscado os consultórios de dermatologistas com 60, 70 anos. As pessoas que falam, não, então agora eu também quero me cuidar. Será que dá para melhorar? Claro, muitas vezes já tem uma pele um pouco mais prejudicada, natural. E também uma consciência e uma percepção diferente. Então, entendendo que vai melhorar e não vai te levar de volta no tempo, né? Não vai fazer uma viagem no tempo, mas vai melhorar como está hoje, né? É um público também fazendo, de repente, a sua primeira visita ao dermatologista ali para cuidar da estética que hoje está crescendo? Sempre é possível melhorar. Sempre, seja que idade for, a condição de pele que for. Agora, o que a gente tem que administrar é se aquilo que a pessoa busca é possível. Então, alinhamento de expectativa. Exatamente. Legal. Expectativa da pessoa trabalhar. Não é voltar ao tempo, não é isso. É a gente estar melhor a cada dia. Hoje melhor que ontem, amanhã em relação a hoje, mas em relação a nós mesmos, não em relação ao outro. Perfeito, então sem comparação. E isso faz muito parte... O nosso senso estético, ontem a gente fez uma entrevista sobre senso estético, tem que estar muito alinhado com o dermatologista que cuida da gente. Né? Então, se você buscar naturalidade, você precisa de um dermatologista que também siga uma linha mais natural. Alguns pesam um pouquinho mais a mão e tem muita gente que gosta. Sim. Então, também a gente tem que alinhar isso. Tô gostando muito dessa conversa, porque é muito pé no chão e é muita... Também acaba transformando e melhorando a autoestima, mesmo quando você tem ciência de que você não vai... Se a pessoa tivesse começado um pouco antes, talvez você conseguisse um resultado melhor. Mas não é hoje, começou agora, então bora. Existe o timing.
Por exemplo, vamos falar em região de testa, toxina botulínica. Se a pessoa chega já com vincos, a pele já está marcada. A gente ameniza, sim, a gente melhora, mas não resolve 100%. Então, tem algumas situações que tem o timing certo. E o que é muito importante e me preocupa? Pessoas que ficam indo em vários profissionais diferentes e fazendo um procedimento ali, outro lá, outro cá. Eu falo onde todo mundo põe a mão, ninguém é território de ninguém. Isso me preocupa e esse tipo de paciente eu evito. Porque se der alguma complicação, você não sabe que mistura foi feita ali. Então, essa é uma dica que eu gostaria muito de passar aqui para quem está nos assistindo. Tem o seu médico de confiança, eu falo dermatologista e ginecologista, tem que ser para chamar de seu, para ter uma conversa honesta, para ter um planejamento, para ter ali aquela situação, falar, olha, isso eu gostaria de melhorar primeiro, ou isso não é possível para mim agora. Então, isso, eu falei, é um casamento ali para a vida. Muito legal você falar disso. Tem acho que é um ditado popular que fala que cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? É isso. Então, deixa que eu deixo. Já tem alguém olhando, já tem alguém fazendo. E também saber o que deu mais resultado, né? Faz muita coisa, tudo separado, não espera, de repente, né? Pra ver um resultado, um descanso que precisava. Você não sabe o que foi melhor para você. Foi um laser, foi uma outra plataforma, uma outra tecnologia. Exato. Você não sabe o que foi melhor. Fez tudo assim, então, né? Sem planejamento. Planejamento é a palavra-chave. Exato. Laser. Tem novidade no laser. Muita gente tem melasma e aí, durante a gestação que isso começou, ou depois dos 40, isso passa a atrapalhar mais, incomodar mais do que incomodava antes. Precisa tomar cuidado para quem tem melasma? Bom, o melasma é importante a gente entender que é algo crônico, não tem cura. E ele decorre de todo o sol que a gente tomou na vida. Então, lá na infância, vai acumulando na memória celular, vem gravidez, vem pílula anticoncepcional. E dependendo da genética, tem uma hora que a pele, começou esse melasma. Iniciou, é crônico, então ele não tem cura, tem o gerenciamento dele. Existe, sim, laser que a gente pode e deve ser indicado para melasma. Existe também essa cultura de que quem tem melasma não pode laser. Na verdade, quem tem melasma não pode uma série de situações que a gente procura evitar. Outra coisa também, a gente tem que avaliar se o melasma ele é vascular ou não. Porque dependendo, se for, tem cremes que são clareadores que pioram. Então, tem que ter um gerenciamento muito sério. Então, a gente gerencia de 3 maneiras. Via oral, que hoje a gente tem antioxidantes que auxiliam, em cremes específicos, vendo se ele é vascular ou não, e com as tecnologias. Então, tem peles que você não pode, de jeito nenhum, fazer os lasers ablativos, que são aqueles agressivos, porque senão pode vir o rebote. Mas isso hoje é muito bem já administrado pelos dermatologistas. A gente avalia a pele, a gente sabe falar até onde consegue chegar, se aquele melasma sai ou não voltar, ele vai, porque é crônico. Então, se ele for totalmente superficial, ele pode até sair, vai voltar, mas se ele for profundo, já não sai tudo num tratamento. Então, hoje, através de avaliações específicas, a gente consegue ver até onde é possível e qual a melhor tecnologia. Muito legal. Então, até o creme que a gente usa em casa vai variar e depender de uma boa consulta, de uma bela avaliação dessa pele, para a melhor combinação daquilo que a gente usa em casa. Quer ver uma dica muito prática para quem está em casa? Quem tem um melasma vascular, ou seja, debaixo do melasma tem vasinhos, às vezes é visível, às vezes precisa uma avaliação específica. A gente evita de usar o ácido retinóico, que é um produto que é um ativo que a gente usa muito, que a gente gosta muito, mas, de repente, para aquele melasma, esse ativo não pode. Agora, por exemplo, tem um outro ativo, que é o tranexâmico, que tem várias marcas, mas é um ativo que, para quem tem o vascular, nos ajuda mais. Muito legal. Adorei te conhecer, te receber aqui. E fica o meu convite para que você volte, doutora. Quando quiser. Muito obrigada. Amei também. Sei que a sua agenda é super concorrida, mas, por favor, tendo a possibilidade, volte. Com o maior prazer. Para a gente conversar mais sobre a saúde da nossa pele, que é tão importante, tem ganhado cada vez mais espaço e que a gente possa cada vez mais falar sobre isso com leveza, com responsabilidade, tranquilidade.
Então, sem comparações com outras Exato. pessoas. Inspiração, comparação, Os a gente não é famosos da justa. internet que estão ali, de repente, atrás de um filtro. Nem é a pele deles, né? E até a própria pessoa. Ontem a gente fez essa pauta também. A própria pessoa se vê tanto em filtro e não tem como chegar naquilo que o filtro não é real. proporciona, não é real, né? E o selfie que distorce 30%, tem que tomar cuidado com isso. Verdade. Ó, o Instagram da doutora, @KatiaVolpeOficial, @KatiaVolpeOficial. E o telefone WhatsApp é 11 998 37 3520. 11 998 37 3520. Volte sempre, doutora. Obrigada. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o tema gira em torno da reprodução humana, da reprodução assistida, e a gente fala sobre ovo doação compartilhada. Até já! Nós estamos de volta nesse bloco para falar de reprodução humana, reprodução assistida. E o nosso tema é ovo doação. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber o Dr. Anderson Mello, ginecologista, especialista em reprodução humana. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. O prazer é meu, Denise. Boa tarde para você e para quem está em casa assistindo a gente também. Olha, a gente pode pensar até numa continuação da nossa pauta anterior, então, né? Porque se a gente falava dos cuidados com a pele nos 40 mais, e que, em geral, a gente está se cuidando muito mais, a mulher acima de 40 anos, então, por volta de 40 e rondando aí essa idade, tá muito ativa, a gente está no auge da carreira, com filhos pequenos ou ainda querendo ter filhos, ainda não tendo realizado, de repente, esse sonho. A medicina avançou, mudou muito, nosso corpo segue sendo o mesmo. Até estava conversando antes do nosso bloco começar com o doutor. No livro, o livro é muito cruel, o livro de medicina, o que fala sobre essa parte da reprodução e de gestação numa idade que se chama mais avançada. Isso é muito cruel, o jeito como está escrito lá. E vocês, médicos, ginecologistas, principalmente os que trabalham nessa área da reprodução humana, vocês têm mudado esse aspecto também, né? Então, em desmistificar uma série de coisas sem perder a oportunidade de falar sobre isso antes dessa idade chegar, né? Então, se a gente tem uma questão com o tempo, a gente já sabe, né? Se a gente já nasce com a nossa capacidade ali de fertilidade estabelecida por conta dos óvulos, né? Então, que a gente possa pensar nisso lá atrás. Então, numa consulta ginecológica de rotina, para uma menina de 20, 25, uma mulher de 30 anos, isso tem que ser perguntado. Se ela é casada, se ela pretende se casar, se ela quer ser mãe, porque às vezes naquele momento ela não quer. Mas e depois? Exatamente, Denise. Então, o que acontece? Na verdade, hoje, mulheres que têm 40 anos ou mais, ou 44 anos ou mais, porque aos 40 você consegue engravidar espontaneamente, 43, 44, depois dessa idade consegue-se, mas são as exceções. Então, existem duas formas dessas mulheres alcançarem a gestação. A primeira delas é se nesse momento que você mencionou, de estar indo no ginecologista, que começa a fazer um planejamento reprodutivo, elas optaram pelo congelamento dos próprios óvulos, numa idade reprodutiva ideal, geralmente antes dos 30 anos. E aí, a partir do momento que elas congelam esses óvulos nessa idade, se ela utiliza lá para os seus 45, 50 anos, o sucesso do tratamento é da idade que ela congelou. Mas esta, infelizmente, não é a realidade das mulheres do nosso país. Até porque congelar óvulo é um procedimento relativamente novo, que deixou de ser experimental a partir de 2012.
E aí, então, para essas mulheres que não tiveram acesso a essa informação, não tiveram acesso a esse tipo de tratamento, surge a possibilidade, então, da ovo-recepção, utilizar óvulos de doadora. Legal. A gente vai falar sobre como que é esse processo, quem quiser doar também óvulos, como é que faz. Mas eu falei dessa conversa que precisa ter, e você falou que quando o material é congelado, os óvulos são congelados. Então, primeiro que não é casada, planeja a sua vida reprodutiva, né? Então, é possível congelar só o material feminino, também é possível congelar só o material masculino. É possível já congelar o blastocisto, né? O embrião. O embrião, isso, né? É o blasto. É possível já congelar também essa combinação, o material dos dois juntinho, mas os casamentos têm acontecido cada vez mais tarde de hoje, então pense na sua vida reprodutiva. Legal. Não é uma coisa que tenha tanto tempo, como você falou. O processo, ele tem um custo. Isso. Não há garantias de resultado, que também é algo que acho que a gente precisa falar, né? Fala um pouquinho pra gente hoje sobre como seria esse processo de congelou, não congelou, vale a pena ainda tentar com o material que se tem? Como é essa conversa? Porque a gente costuma falar cada ano, né? Mas depois de uma determinada, cada mês, cada dia, vai ficando mais longe, vai ficando mais difícil, né? Isso. O ideal é que a mulher ou o casal, eles tenham um planejamento de encomendar o primeiro filho preferencialmente antes dos 30 anos. Mas isso, nos dias de hoje, na sociedade moderna, no papel que a mulher vem ocupando na nossa sociedade, fica muito difícil. Então, se você não tem previsão de engravidar pelo menos até os 35 anos, existe a recomendação de se congelar os óvulos. E para cada faixa etária tem uma quantidade de óvulos que seria ideal. De um modo geral, até os 35 anos, se a mulher congela entre 10 e 15 óvulos, a probabilidade futura dela alcançar o nascimento do filho gira em torno de 70%. Já uma mulher de 38 anos, ela precisaria congelar aproximadamente entre 15 e 20 para ter uma taxa média de 60%. E aí, a partir dessas idades, a gente precisa de uma quantidade de óvulos cada vez maior. E para a gente avaliar quantos ciclos essa mulher vai precisar fazer, tem uma coisa que é fundamental na medicina reprodutiva, que é o potencial reprodutivo, que a gente chama de reserva ovariana, que é uma terminologia que a gente utiliza para estimar como ainda está o remanescente de óvulos naquela mulher. E como que a gente avalia a reserva ovariana? 3 fatores. Idade, então a gente sabe que depois dos 35, 37 anos começa uma queda mais acelerada de quantidade e de qualidade genética desses óvulos. Dosagem hormonal, muita gente dosa o FSH, mas ele não é muito específico, então nós que trabalhamos com reprodução humana, a gente utiliza muito o hormônio antimileriano, o AMH. E o terceiro é uma ultrassonografia dos ovários para contar as estruturas que contêm o óvulo, que são essas estruturas que a gente consegue ver na ultrassonografia, ver na forma de bolinhas pretas, que nada mais são do que aqueles folículos. E aí, com base na quantidade desses folículos, a gente tem uma estimativa potencial de quantos óvulos essa mulher eventualmente vai poder fornecer. Então aqui, você falou da quantidade baseado na idade, quanto mais velha essa mulher, que não é velha, mas quanto mais o tempo passou, maior é o número que ela vai precisar de óvulos, é porque a qualidade genética já está pior. Exatamente. Então você tem que compensar, teria que compensar em quantidade aquilo que a qualidade já está deficiente. Perfeito. Tá. E aí já diminui, mesmo tendo mais, já diminui a taxa aí de sucesso dos procedimentos. Isso é quando é o próprio óvulo da pessoa. Agora, falando da ovo-doação, ou da ovo-recepção, alguém tem que doar para que outra pessoa possa usar esse material, né? Isso. Como é feito esse processo? E aqui no Consultório Doutora a gente já teve a possibilidade de falar algumas vezes sobre isso, mas a pessoa que chega no teu consultório ou do meio, né, das mulheres que te buscam ou na rede social,
quantas que nem sabem que isso existe? Muita gente ainda não sabe e ainda tem aquela cultura de que o acesso à reprodução assistida é para as pessoas com um potencial financeiro muito maior. A ovorecepção, ou a ovodoação, vamos dizer assim, é um tipo de tratamento que ela oferece a oportunidade para a gente exercer a solidariedade e, em troca, a gente também conquistar o nosso sonho. Então, atualmente, o Conselho Federal de Medicina, ele preconiza numa resolução esse tipo de tratamento no nosso país. Como que essa doadora ela é selecionada? Ela pode ter 4 origens diferentes. A mais frequente são mulheres com dificuldade para engravidar, que precisam da fertilização in vitro, do tratamento do bebê de proveta, só que muitas não têm condição financeira, elas vão às clínicas, doam metade dos seus óvulos e a outra metade é doado anonimamente. Esse é o principal grupo, mas existe uma limitação. Porque se essa mulher ela tem dificuldade para ter filho, não seria o melhor grupo para ser doadora, mas infelizmente no nosso país as pessoas não podem receber dinheiro para doar os óvulos. Então tudo tem legislação. Para isso existe código de ética, legislação, tudo isso. Exato, né? nosso código de ética. O segundo grupo é o suprassumo. São as verdadeiramente voluntárias, aquelas mulheres que já tiveram filhos, não têm dificuldade nenhuma para engravidar, mas têm uma parente, uma amiga ou ficaram sabendo da causa, né? E aí então elas vão às clínicas para doar 100% dos óvulos voluntariamente, também de forma anônima. O terceiro grupo são as doadoras estrangeiras, são bancos de óvulos internacionais. A vantagem desses bancos de óvulos é que essas mulheres recebem pagamento direto para doar os seus gametas e, como consequência desse fato, a gente tem um número de doadoras muito maior. E o último grupo, que foi incluído na última atualização da resolução, é que parentes de até 4º grau da receptora podem ser doadoras. Então, tia, prima, irmã, sobrinha, todos esses graus de parentesco podem fazer parte da doação. Tem idade para esse último grupo? Sim, todos os grupos até 37 anos pelo Conselho Federal de Medicina. Entretanto, quanto menor a idade da mulher, maior o sucesso do tratamento, a gente então tem restringido dentro da nossa clínica a idade de 33 anos, exceto características físicas muito raras, como, por exemplo, japonesas, ruivas, são características físicas que a gente não tem com frequência. Porque vocês buscam mesmo nos bancos ou das pessoas que doaram a maior proximidade de características da família, é isso? Isso, a gente busca, tá? É uma ordem do Conselho Federal, só que tem uma particularidade, Denise, que a gente tem que lembrar para quem procura esse tipo de tratamento. Esse tipo de situação de semelhança física, ele cabe muito bem para aquela população que tem uma etnia homogênea. Então, você vai ver o americano é quase 100%, vai ver o europeu é quase 100%. E o brasileiro? Meu doutorado, a gente viu isso, só 20%. Então, não é incomum pais claros com filhos mais moreninhos, pais morenos com filhos mais claros. Então, a gente busca semelhança física, tem até um programa que a gente chama de Face Match, que pega a foto da receptora, a foto da doadora, sobrepõe essa imagem num programa de computador e vê qual a potencial doadora que mais se assemelha fisicamente, mas a gente sempre lembra dessa particularidade. Existe... Bom, pode não ser na primeira vez que você vai conseguir o sucesso aí da FIV, né? Que isso vai acontecer através de fertilização in vitro, certo? Isso, certo. Pode não ser da primeira vez, mas você busca, vai fazer de repente 4 vezes, aí obteve o sucesso, tá? Eu sei que pode acontecer na primeira, mas vou dar aqui um exemplo só pra gente pensar. Você vai tentar esses 4 com o material dessa mesma doadora? Isso, a gente, na verdade, cada clínica trabalha de uma maneira. Jeito, tá. Então, de um modo geral, as clínicas trabalham como? Metade dos óvulos produzidos por aquela doadora vai ser para uso dela e a outra metade vai para uma pessoa específica. Lá na clínica, a gente garante o embrião. Então, a gente garante 2 embriões ou 4 embriões, dependendo do que foi acordado previamente, e a gente pega sempre da mesma doadora. Caso a gente não consiga formar todos da mesma doadora, a gente transfere os embriões formados inicialmente e depois vai em busca de outra doadora sem custo adicional até formar o número de embriões. Então, se eu tiver que injetar 2 óvulos ou 20 óvulos, o custo para quem precisa desse tratamento é o mesmo. E como funciona essa questão
Quando você, então, fez através da ovorecepção, né? Então, é óvulo doado, já combinou ali, já tem o embrião. Passa por... Depende, a família que escolhe, passa por biópsia ou não. Porque a gente sabe que pode tem um risco, de repente, de comprometer esse embrião, mas você acaba garantindo, né, se tiver algo que possa comprometer, então você já vai poder escolher ali o embrião melhor classificado. É feio falar isso, mas eu sei que tem uma ordem de classificação com números e letras, né? Isso, números e letras. Na verdade, hoje não existe uma recomendação científica de rotina para biópsia em embriões formados com óvulo de doadora. Por quê? Porque a probabilidade desta mulher ter um bebê com síndrome de Down, que é a causa mais frequente, aos 33 anos, é menor do que 0,6%. E aí, como é um tratamento caro, com limitação da quantidade de embriões, a gente sempre fala, olha, invista mais em embriões, ao invés de ficar selecionando um embrião de uma população, teoricamente, que tem uma probabilidade muito baixa. Então, a biópsia pode ser feita se essa for a opção do casal, mas não existe uma recomendação técnica científica. Quantos embriões por transferência? É diferente quando é através de óvulo doado e quando é do material do próprio casal? É diferente, porque depois dos 37 anos pode ser transferido 3 embriões. Até os 37, no máximo 2, a decisão do casal. Tá. Tem regra para isso, Tem regra para isso. Agora, quando a gente trabalha com ovo-recepção, independentemente da idade da receptora, predomina a idade da doadora. Então, é no máximo 2. Ah, entendi. Então, por mais que a pessoa que está recebendo seja mais velha, você vai se guiar pela idade do óvulo. Exatamente, idade do óvulo. Agora, para isso precisa ter, para fazer essa transferência, para receber esse óvulo e aí, né, transformar isso ali no embrião e fazer a transferência, essa mulher, por mais que ela já tenha uma idade em que não foi possível fazer a gestação, né, espontânea, ela precisa ter um útero saudável, ela precisa estar saudável para receber essa transferência, né, para fazer essa transferência. Como é esse trabalho? É diferente também? A parte psicológica fica mais ou menos comprometida por ser através de ovo doação, ovo recepção, ou por ser o material do próprio casal? O que você percebe dessa situação? Bom, nós temos um público relativamente misto. Então, nós temos um grupo de mulheres que vem da idade reprodutiva de inúmeras tentativas com óvulo próprio e chegaram ao ponto de precisarem do óvulo de doadora. Essa mulher, sem dúvida nenhuma, ela está mais desgastada. Independentemente do tipo de paciente, se vai usar óvulo próprio ou óvulo de doadora, a gente sempre recomenda a equipe multiprofissional, incluindo um suporte aí de uma psicóloga com terapia. Nós sempre recomendamos, tá? Agora, tem um outro grupo de mulheres que vão precisar da ovorecepção, mas esse é o primeiro tratamento, porque elas não tiverem momento oportuno a oportunidade de fazer o tratamento, ou não estavam com um relacionamento estável. Então, esse grupo a gente também recomenda, mas é um grupo que consegue receber com mais leveza toda essa situação. Basicamente, qual que é o preparo que essas mulheres precisam? Se ela tem até 50 anos, basicamente ela vai precisar fazer as sorologias, exames de sangue para sífilis, hepatite, AIDS, HTLV, um exame da tireoide, e a gente pede um tipo sanguíneo, porque na hora de você selecionar a doadora, você vai cruzar essas informações. Para que seja possível... Compatibilidade. Para ter essa compatibilidade. Isso. Ah, legal. Aí essa mulher, algumas vezes ela não menstrua, ela já entrou na menopausa e tá tudo certo. Pode engravidar. O útero é responsivo, a gente dá o estrogênio para engrossar a camadinha interna do útero, faz a ultrassonografia, associa a progesterona e sincroniza a transferência desse embriãozinho. Agora, para a doadora de óvulos, existe uma exigência maior. Além dela ter condições emocionais para fazer o tratamento, ela precisa também passar pelo rastreamento infeccioso, por um exame chamado eletroforese de hemoglobina, para descartar aquelas anemias hereditárias, como anemia falciforme, talassemia, o cariótipo, que é um estudo genético no sangue, e ela precisa de um rastreamento ainda mais específico para as doenças infecciosas. Se ela tiver qualquer doença hereditária conhecida ou se alguma doença for identificada nesses exames, ela vai precisar sair do programa de doação.
Então, ela não é candidata a seguir esse programa, porque ela teria a gratuidade do tratamento dela em troca da doação dos óvulos, né? Em troca do material dela. Se ela tiver alguma condição dessas que o doutor falou, então ela tá fora do programa. Então, há uma exigência grande, um cuidado muito grande. Como isso é novo, né? Hoje, com doação de sangue, por exemplo, ainda que muitas pessoas não doem, a gente já sabe que é muito seguro, né? Que tudo passa, todo o material passa ali, você doa e depois esse material vai ser estudado. E se preciso for, ele vai ser descartado, né? Não vai ser utilizado. Há uma segurança na transfusão de sangue hoje muito maior do que poucas décadas atrás, né? Sim. Como essa questão da reprodução assistida ainda é muito recente, as pessoas também têm muito medo sobre isso, né? Tem muito medo, mas tem um rigor, até pela própria Vigilância Sanitária Anvisa. Legal. Lá na clínica a gente tem o Quimento, que é órgão internacional, que a gente passa por controle de qualidade, com duplo, triplo cheque, dependendo da etapa também, a gente tem isso. E sabe uma coisa legal, Denise? É que a paciente doadora hoje, com essa globalização e a pandemia, ela trouxe muito prejuízo, mas ela trouxe muitos pontos positivos. Hoje a doadora ela pode fazer o tratamento da cidade dela. Então, nós temos, às vezes, doadoras que é lá da região norte e nordeste e ela vem na véspera da coleta dos óvulos para Ribeirão Preto, faz o procedimento, no dia seguinte do procedimento ela volta para a cidade dela. E aí, então, ela só vai retornar novamente para transferir o embrião. Então, com 2 vindas a Ribeirão Preto, ficando 2 dias na cidade, ela consegue contribuir para o sonho dela e para o sonho de outras pessoas. O que acontece com os embriões que sobram? Então, vou imaginar que você separou 4 embriões e fez uma transferência ali, de repente era uma paciente que também não queria correr o risco dos gêmeos, né? Transferiu um, deu certo. Ou não, na verdade você falou que não é difícil transferir mais porque a paciente é mais jovem, né? Transfere no máximo 2 mesmo, né? Isso. Tá, então falei certo. Não quis transferir 2, não. Confiou lá que ia dar certo e deu. Sobraram 3. O que faz com esses 3 embriões? Bom, esses embriões são propriedade do casal, tá? Tá. Tanto do doador ou se ela doou o óvulo do casal receptor. Tá bom. Então, durante o período de 3 anos, esse casal ele pode doar esses embriões anonimamente para um outro casal também tem dificuldade de engravidar. Isso. Ou eles podem usar para si mesmo. Não quero doar para outro casal e também não quero transferir em mim. Obrigatoriamente, ele tem que ficar congelado por 3 anos e depois desse período ele pode fazer o descarte. Então, pode ser descongelado e descartado. Como é que tem a consciência das pessoas hoje? Tem mudado aí para que esse material possa ser doado também, né? Tem. Muita gente tem optado pela doação do embrião. Entretanto, a gente tem limitações técnicas pela própria vigilância sanitária que dificultou toda a situação pela exigência de alguns exames que não são solicitados de rotina no começo do tratamento. Tá bom. Aí falta essa informação, né? Falta. Tá aí a gente conversa os casos de exceção. No material masculino, então? Porque o feminino foi amplamente No feminino, se ela foi doadora, sim. Mas no masculino, não. E se ela não foi doadora de óvulo, vamos imaginar, um casal fez o tratamento... tá bom. Se simplesmente ficou lá um embrião e ela não fez o protocolo, rastreamento da ovodoação, vai ficar faltando alguns exames que não são rotina. Vai ficar faltando alguns exames. Aí não está elegível para Não está elegível, mas eles aceitam casos de exceção, então, dependendo do contexto, a gente oferece. Depois de 3 anos, a gente lá na clínica tem exigido autorização judicial e lá a gente sempre reforça a importância de fazer um descarte mais humanizado. Ao invés de simplesmente descongelar e lavar, a gente coloca na vagina. Tá? Ou então tem casal que fala, não, vou deixar aí o resto da vida porque eu não quero doar, não quero descartar, não quero fazer nada. Dá para estudar? Dá para doar para pesquisa de células-tronco, mas no Brasil ainda está muito precoce. Entendi. Eu pensei que fosse mais fácil essa coisa, então, da doação do embrião, não é? Não é tão fácil. Porque precisa dos exames antes dessa elaboração do embrião. Não tinha essa exigência. Agora na última tem. Tá, entendi. Muito legal. Vamos de perguntinha? Uma perguntinha do público para a gente responder. Ela chega através do WhatsApp. Pergunta do Glauber, aqui de São Paulo. Boa tarde. Mulheres com endometriose podem realizar a doação? Obrigada, Glauber. Oi, Glauber. Olha, pergunta importante essa daí. A endometriose ela não é uma contraindicação absoluta para a doação de óvulos.
Entretanto, essa doença, na maior parte dos casos, ela cursa com uma redução do potencial reprodutivo da reserva ovariana, tá? Mas a gente avalia casos individualizados, se a reserva ovariana for boa e, dependendo da intensidade da endometriose, pode sim participar do programa de ovodoação. Muito legal, tão amplo hoje, né? Hoje a gente fala de tantas possibilidades aí da reprodução assistida que dá pra gente ficar muito tempo aqui falando, mas você volta, tá, doutor? Por favor, tá sempre convidado. Eu vou deixar o Instagram do doutor, é Ceferp, né? Isso, underline. Então, underline. CEFERP underline é o perfil do Instagram do doutor. Volte sempre, doutor. Bom fim de tarde. Obrigado, Denise. É um prazer, viu? Obrigada por ter vindo esclarecer as nossas dúvidas. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai entender a importância das lentes dos óculos para reduzir a miopia em progresso, a miopia em ascensão. No próximo bloco. Até já. Agora a gente começa essa entrevista sobre miopia em ascensão. Não sei se você já percebeu, mas mais pessoas parecem estar usando óculos, mais pessoas estão enfrentando a miopia. E aí a gente tem uma diversidade de lentes oftálmicas para ajudar nessa empreitada de usar os óculos como acessório da melhor forma, né? Eu tenho o prazer de receber hoje Arthur Godoy, optometrista. Da última vez que o Arthur veio aqui, a gente já teve a ideia sobre essa pauta, que a gente falou de óculos escuros. Sim. Da outra vez, né? Foi ano passado ainda. Foi. Nem era muito final de ano. Faz tempo que você não vem. Arthur, obrigada por estar aqui hoje, esclarecendo as nossas dúvidas e mostrando pra gente as melhores alternativas aí para usar com tranquilidade esse acessório maravilhoso, os óculos. Muito bem. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com você, Denise, na Hit TV. E trazendo sempre novidades a respeito dos olhos, né? Então, de fato, nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão se tornando mais míopes. Olha que interessante. E isso é de interesse público. É necessário que a gente instrua, não só no balcão óptico ou clinicamente dizendo, mas que as pessoas notem que mudou o comportamento do ser humano, não é verdade? É verdade. Antigamente, nós brincávamos mais na rua, olhávamos mais para o horizonte, né? E considerando a anatomia do ser humano, o ser humano ele foi projetado da seguinte forma: nós temos os pés voltados para frente, as palmas voltadas para frente, corpo ereto, né? E os olhos fitos no horizonte, paralelos. E que quando a gente olha para perto, nossos olhos há um ato de convergência, onde uma das lentes, que é o cristalino, que cria um poder óptico grande de trazer o zoom óptico. Por exemplo, nós temos câmeras aqui que estão, quando precisa fechar em algo, é o zoom óptico, tá bem? E isso cria-se um poder óptico muito grande dentro do olho, né? Então, primeiro, para que a gente entenda essa epidemia da miopia, eu preciso explicar um pouquinho do que está acontecendo dentro do olho devido a esse novo comportamento nosso, moderno, esse status moderno, que é um status da vida moderna enclausurada. Hoje, a gente nota que os nossos jovens, em geral, até por conta da pandemia, as pessoas vivem mais dentro de casa. Vive-se mais dentro de casa, temos mais o uso do smartphone, dos eletroeletrônicos em geral, correto? Antigamente nós não tínhamos isso, né? Então há estudos, sim, que antigamente, por exemplo, pessoas que estudavam mais tinham uma propensão a ser míope. E isso se prova que hoje a gente usa muito tela, a visão próxima, logo cria-se um vício refrativo dentro do olho. Vamos entender isso? Não. Então vamos lá. Eu vou dissecar o olho aqui um pouquinho. Legal. Então como é que nós temos aqui? Primeiro a estrutura órgão, né, o olho. Nós temos a córnea, que é a primeira lente dos olhos aqui. Quando, para a gente entender um pouquinho, eu vou abrir aqui. A gente nota toda essa parte avermelhada, que é a retina, em toda a parte em volta dentro dos olhos. E a parte mais rica da retina é a mácula, tá bem? Aqui nessa região. Então, toda a imagem que é externa é
transportada para dentro dos olhos, tá bem? E tem que chegar até o fundo do olho aqui, até a retina para poder ir para o cérebro. Então aqui é parte óptica e depois é parte neural, tá bem? Aí eu vou soltar aqui a córnea. Nós temos a íris, que é o colorido, o tecido dos olhos. Aliás, o olho são vários tecidos, tá bem? A pupila, que é um orifício por onde adentra a imagem. Atrás da íris e da pupila nós vamos ter água e o cristalino. Então eu vou parar aqui, ó. O cristalino, se nós observarmos, ela é uma lente biconvexa. Ela é assim, ó. Tá bem? Então, quando eu olho para longe, ela tem esse desenho biconvexo mais fechado e que quando eu olho para perto, ela cria um poder óptico maior, onde músculos, que são os músculos ciliares, relaxam, por isso que a gente chama de acomodação, e essa lente cria um poder óptico maior para trazer a imagem para perto. Então, imagine você o seguinte, por que eu falei de vício refrativo? Vamos entender também um pouquinho, primeiro, como é um olho míope. Aqui eu tenho a anatomia de um olho míope aqui, onde mostra que a imagem do olho míope é formada dentro do olho. Aqui eu tenho um globo ocular maior do que o normal, então o míope ele tem um globo ocular maior do que o normal. A imagem de cima seria um olho sem ter miopia. Sim, um olho normal. Aqui está o olho normal e aqui eu tenho um olho míope. Tá. E o que acontece? A imagem do míope se projeta aqui dentro. Um lugar diferente. Por isso, olha que interessante, eu quis trazer para a gente poder entender. Um míope com 3 graus, a 5 metros, ele não enxerga esse tamanho de letra. É grande, não é? É grande. Então, a 5 metros, com 3 graus de miopia, ele já não enxerga esse tamanho de letra. Então, voltando à história do míope. Como é projetada a imagem dentro do olhinho, logo não encosta na retina, não vai ao cérebro. Tá, tudo bem. Então, o que está acontecendo hoje, que é a história da epidemia da miopia? Um comportamento de uso de telas gigantescos, ou estudos, ou dentro de casa, uma vida enclausurada, então a gente acaba tendo um comportamento que mudou. Eu falei que o ser humano continua com a anatomia dos olhos voltado ao horizonte, mas hoje nosso horizonte está aqui. Não é verdade? Se a gente for passear na Avenida Paulista, a gente vai ver um monte de gente olhando para o celular? É provável, né? A história da miopização dos jovens que a partir em torno aí dos 4 anos que já começam a ter uma intimidade com telas, com eletroeletrônicos, em excesso. O cristalino, ela é uma lente tão poderosa que quando cria o zoom óptico e traz a imagem para a gente enxergar perto, mas em demasia eu começo a criar uma forma dessa imagem vir para dentro do olho. E eu começo a fazer com que esse olho ganhe um aspecto míope. Tá bem? Então vamos associar, ó, fatores, né? O uso excessivo da visão de perto, essa lente cria um poder muito grande, traz a imagem para dentro do olho, tornando até quem não é míope, míope, não é? Então, e isso os estudos vêm mostrando que, por exemplo, países com uma estatística maior de crianças ou jovens, ou seja, quem for que estuda, tem uma tendência maior a ser míopes. Já essa condição não acomete, por exemplo, quem, a partir da idade quaternária, por exemplo, né, nós já temos um outro ato, que é a presbiopia, que é o problema do perto. O braço fica curto. Exatamente, o braço fica curto. Então, quer dizer, eu seria acometido dessa miopia induzida depois dos 40 anos? Não, não. Então, nós estamos falando para a população a partir dos 4, 5 anos em diante. E a gente tem visto crianças bem novas já utilizando o recurso dos óculos. Sim. Onde você não tem pai e mãe míopes. Então, Exato. a gente está falando de algo Exato. que foge da genética. Que ainda que você não tenha genética favorável para ter miopia, esse hábito pode te levar a ter. No caso, seria a criança, né? É sobre isso. Então, a gente considera a genética, sim. Perfeito. Né? Mas, então, como você citou, casos de que os pais não são míopes, mas as crianças estão se tornando por conta do vício refrativo. Então, por exemplo,
Uma criança com 4, 5 anos que já passa a ter intimidade com o eletroeletrônico em demasia, né? A gente chama de emétrope quem não tem grau, tá bem? Então, emétrope. Então, ela não tem grau nenhum, mas muito possivelmente ela começará a se tornar míope. E aí é onde eu trouxe aqui um pouquinho da tecnologia. Então, vamos entender um pouquinho. Eu trouxe aqui só para exemplificar, olha o que é a lente de um míope. Aqui tem possivelmente 8 graus. Ela é grossa, né? O centro é fininho e ninguém quer. É o famoso fundo de garrafa. Ninguém quer isso. Então, a gente pode evitar, e até parece paradoxal, mas quando a gente fala assim, né? Eu consigo conter a progressão. Né? Então, eu consigo conter a progressão de uma miopia. De que forma? Foram vários estudos, hoje não mais só preso em estudos, já aplicado, tá? Então, nós temos uma lente, aliás, são alguns fabricantes já fazendo. Vamos imaginar que aqui é uma lente de óculos, a lente oftálmica, tá bem? Como é que é feito essa tecnologia que nos fornece a ideia dessa contenção da regressão da miopia que tem acometido? Pensa-se da seguinte forma, vamos supor uma pessoa tem 3 graus de miopia. Essa região central aqui, ela tem de fato os 3,5 graus de miopia, tá bom? Porém, aqui ao redor, nessa lente oftálmica, ao redor são feitas pequenas ilhas, como vocês notam aqui. Coloca a sua mão para trás. Isso, a cabeça branca, isso. Ó. São feitas pequenas ilhas com potências de graus diferentes para que haja uma difusão da imagem nesta região, pouco notável pelo usuário, para que ele não tenha problema de adaptação. Tá bom, então, é uma tecnologia sensacional. As lentes oftálmicas hoje, nós temos a tecnologia de freeform, que é sensacional, porque corrige, de fato, as curvas com vários tipos de curvas, para que você não tenha mais aqueles saltos de imagens como tinham antigamente em qualquer tipo de lente oftálmica, tá bem? Não só para míope, mas como pode ser para multifocais também. Então, aqui eu consigo, aqui na parte central, eu consigo ofertar a melhor correção visual, lembrando que ela vai em linha reta até a mácula, que é a parte mais rica da retina, e ao redor eu tenho pequenas difusões onde não excita a retina perifericamente. Há estudos que diz que a retina, quando estimulada na periferia, também colabora para que os olhos cresçam, se tornando mais míopes. Tá. Então, e para isso você precisa de uma prescrição oftalmológica diferente? Passei no médico oftalmologista e ele prescreve ali, diz pra gente, tem o ângulo, além do grau, tem uma série de informações ali. São dados, isso. Que a gente leva pra ótica para fazer os nossos óculos, né? Então, a gente escolhe a armação e aí essa lente vai ser feita. Primeiro, a gente vai escolher essa lente e você precisa de algum outro dado para poder fazer desse jeito ou não? Vamos lá. É importante que tanto o médico oftalmo... 5 minutinhos a gente tem. Tudo bem. Tanto o médico oftalmo quanto o optometrista, que isso, como é a minha profissão, que são aptos a fazer a medição do grau, tá bem? E não há necessidade. Então, assim, a medição do grau é feita normalmente, porém, alguns profissionais, como eu e alguns outros médicos também, então o optometrista e o oftalmologista, pode ofertar isso, lembrando que nós estamos tratando um gerenciamento dessa epidemia. Ascensão, né? Exatamente. Tá? Então, nem todo balcão óptico ainda, vamos pensar assim, que deveria ter... né? Essa técnica, então procurar um profissional que conheça essa técnica que é aplicada para o míope junto do astigmatismo. Tem isso, tem essa combinação, tá bem? E no momento de fabricação dessa lente, você está dizendo? Não, é prescrito, um optometrista ou oftalmologista faz a graduação e pode vir tanto de nós, profissionais, como do balcão óptico, que aí é um consultor óptico. Ah, entendi. Ensinando o usuário que essa lente já existe. Legal. Pode aplicar, tá bem? Aí então eu vou... Na verdade, porque o caro mesmo dos óculos tem a questão da lente que a gente vai escolher.
Essas lentes... Você falou do fundo de garrafa, ninguém quer um óculos grossão. Isso. E há muita preocupação em somente ter uma lente mais fininha. Não é tão popular, não se pensa nessa tecnologia que vai ajudar a evitar essa progressão. Dá para juntar essas duas coisas? Fazer fininha e fazer tecnológica para que a gente não amplie sim. Por isso que eu falo, essa orientação ela pode sair tão dentro da clínica, dos dois profissionais, como o balconista consultor óptico, ele é um óptico profissional técnico que sabe associar tanto a tecnologia quanto as resinas especiais para deixar as lentes finas. Eu trouxe aqui um exemplo só, mas, por exemplo, eu consigo fazer lentes finíssimas com resinas especiais. Tá bem? É possível, sim. Legal. Tá Isso é uma coisa, então, uma conversa. Antirreflexo, que tipo de tratamento vai ter essa lente? Isso é outra coisa. Isso, mas se associa também, vem junto, faz parte, então, pode fazer parte de um combo. Dá para associar. Dá para associar. Agora, por que não é tão popular ainda esse tipo de tecnologia das lentes oftálmicas? Pois é. E eu fico feliz de estar aqui no seu programa, trazendo isso para a população que é tão rico, né? Criança, então, precisa usar, com certeza. Sim. É importante que, assim, os pais precisam sempre lembrar de levar os filhos para fazer exames periódicos, gente. Ou fazer acuidade visual, de falar assim, olha, você enxerga ali, ou mesmo os professores na escola têm condição de detectar isso, na idade né? escolar, isso grita, né? Mas precisa esperar a idade escolar? Claro que não. Dá para verificar essa acuidade visual, né? Para que você possa dar a oportunidade de começar a fazer um tratamento. Sim, é possível. Como eu disse, o gerenciamento. Então, por exemplo... Gerenciamento, isso, melhor. Vamos supor que com 4 anos uma criança... ele não tenha grau, mas a família já preocupada e tendo essa informação, já dá para aplicar uma lente oftálmica mesmo sem grau? Olha a riqueza disso. A gente acredita que ele pode se tornar míope. Se eu aplico essa lente, eu consigo reter isso. Que maravilha. E quem já é míope, eu consigo trabalhar em todo um processo e uma diminuição de até 30% da miopia dele. E é em qualquer idade, para quem já é míope? A partir dos 4, 5 anos, a gente começa a perceber. Mas, claro, se for míope já com 2, 3 anos, a gente também já pode aplicar. Tá bom. E para quem é mais velho? 30, 40, 50 anos? Tem algum benefício? Tendo a miopia... Ok, Tendo a miopia. Porque existe também... Então, por exemplo, de novo, eu falei que lá perto dos 40 anos não se aplica isso porque já está tendo um outro ato que não vai funcionar. Tá. Mas... Aliás, até um pouquinho de miopia te ajuda na questão do braço ficando curto, né? Exatamente. Agora, por exemplo, considerando 25 até os 30 anos, ou até um pouquinho mais, nós temos a miopia progressiva, a miopia severa. Então, entra. Muito legal. Atende. Dá para colocar... A gente falou das telas, né? É claro que deve evitar o uso de telas, principalmente celular e tablet, porque fica mais perto da visão da criança, né? Então, era muito melhor quando a gente pensava que tela era só televisão, né, para criança. Sim. Hoje a maior parte tem seu próprio celular, o tablet está ali muito pertinho, então forçando muito essa visão. Mas pensar que então, Arthur, a gente tem um pouquinho de tempo, mas acho que ainda dá para falar, que o quanto antes começar, melhor, e dá para fazer filtro da luz do celular? Eu queria chegar aí, exatamente. Então, por exemplo, não é só isso. Nós também estamos muito preocupados com o azul dos eletroeletrônicos. Acho que a câmera consegue me pegar aqui. Deixa eu pegar aqui essa. Percebe-se que existe uma luz azul-violeta aqui? Você está mais próxima de mim, né? Sim. Uhum. Aqui percebe-se, né? Uhum. Isso mesmo. Então, o que acontece? Se você acionar o seu celular, o seu smartphone, próximo de uma parede branca, você vai observar que existe a luminosidade branca azulada. Nós, de fato, precisamos do azul em tudo. Inclusive, o sol emite o azul natural, ok? Uhum. Mas o excesso de luzes também estimula a retina. Lembra que eu falei sobre a estimulação da retina? Essa lente está cuidando disso, está tratando isso. Então, quando eu também tenho recursos, onde, por exemplo, eu vou deixar aqui... Acho que eu consigo aqui. Uhum. Aqui assim. Luz azul. Vou fechar um pouquinho mais aqui, né? Ok? E a hora que eu aplico o filtro aqui, ó,
eu minimizo Minimiza muito. muito isso. Ó, dá uma olhada. Não sei se vocês conseguem ver Ó. com a clareza, mas Olha aí, aqui, dá ó, assim. ó, agora, ó, Perfeito. ó, Minimiza como dá, ó. Muito. Ó, né? Sim, Ó. sim. Filtra bastante. Filtra muito, né? Não zera, mas filtra muito. Então, tudo isso é importante e eu gosto de trazer isso e explicar para as pessoas, porque às vezes pensam assim, um antirreflexo é bobeira, ou filtro azul. Não, não é. Tudo isso tem tecnologia. A indústria ótica não é brasileira, ela é mundial. Existem grandes empresas estudiosas, por exemplo, como alemãs, francesas, japonesas, israelenses, pensando nisso, né? Para o cuidado dos olhos. Que bom que você veio trazer essas notícias boas aqui pra gente. Eu vou deixar o contato, então, o Instagram é Óticas Deville Oficial, @Óticas Deville Oficial. Aproveita lá, vai se inteirar também das questões das lentes para a família toda. Arthur, adoro quando você vem. Pode chamar. Obrigada, viu? Eu que Venha agradeço. sempre. É uma honra. A honra é toda nossa. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. A gente fica por aqui. Para você que escolheu ficar coladinho conosco durante toda essa semana, tenha um excelente final de semana. Aproveite bastante a família e a gente se vê na segunda-feira. Tchau!